Nesta videoaula, aprenderemos como criar um controle de intervalo de datas utilizando caixas de texto. Para isso, abro o Access, gere um novo banco de dados. Primeiramente, vamos vincular com SQL Server. Então, clique na guia Dados Externos, mais Dados ODBC. Vamos vincular, ok, uma nova fonte, escolher SQL Server, vamos dar um nome para o arquivo SQL Data, avança, conclui. Vamos colocar o nome do servidor, para isso irei utilizar o SQL Server Management Studio. Vou copiar o nome que está aqui e colar no servidor da Access. Vou avançar, mais uma vez. Vou alterar para o banco Northwind e avançar novamente. Avançar, no caso concluir, né? Dá OK. Vou escolher o arquivo SQL Data. Vou escolher aqui a tabela Orders. Clicar nela e dar OK. Pronto, a tabela está aqui. Vou abrir só para ter certeza. Está aqui. Vou fechar. O primeiro passo é criar o formulário com as caixas de textos. Então, eu vou clicar em Criar, Design de formulário. Vou escolher aqui uma caixa de texto e clicar. E mais uma caixa de texto. Pronto. Vou posicionar aqui de forma melhor. Ok, depois a gente pode ajustar, formatar. Vou chamar a primeira caixa de texto de TXT início. Então vou clicar em outra e chamar de TXT início. Importante evitar os acertos. E vou clicar na outra caixa e vou chamar de TXT final. Pronto, agora eu vou criar uma nova consulta que irá retornar os dados de acordo com o intervalo de datas que for digitado na caixa TXT início e na TXT final, ou seja, vou digitar uma data na TXT início e uma outra data na TXT final. Ao clicar no botão, ele irá gerar os dados de acordo com essas datas que eu digitei. A partir disso, eu vou gerar um relatório e outras situações. Então, para isso, eu vou criar uma nova consulta no modo Design. Vou escolher a DBO Orders e fechar essa tela. Pronto, vou adicionar alguns campos aqui. Posso adicionar mais, mas vou adicionar até esse campo aqui. Pronto. Vou fechar as duas telas aqui para me facilitar. Adicionei até esse campo. Agora devo criar um critério no campo Order Date que traga os valores de acordo com o que eu digitar na caixa TXT início e na TXT final. Para isso, vou digitar então inicialmente o valor Enter, né, porque eu vou digitar um valor Enter, as duas caixas. Vou dar um espaço e clicarei no construtor de expressões. Vou clicar lá em formulários, formulários carregados, formulário 1. Eu deveria ter salvo o formulário anteriormente, mas vou deixar ele com o nome de formulário 1 mesmo. Vou indicar aqui a TXT início. Pronto, indiquei a TXT início, ou seja, um valor entre a TXT início, vou botar aqui o E, a TXT final. Então o que for digitar na TXT início do outro formulário e na TXT final, o Access irá me retornar. Vou dar OK e dar um Enter. Pronto. Agora eu vou determinar que o Access deve criar uma nova tabela toda vez que eu executar essa consulta. E não apenas pesquisar os dados. Ele vai gerar uma tabela nova com os dados que forem digitados entre a TXT início e a TXT final. Então eu vou clicar aqui na opção tipo de consulta criar tabela. Ele está perguntando agora qual o nome da tabela. Vou chamar intervalo datas. E dá OK. Pronto. E vou salvar a consulta com o nome de CN datas. Vou executar a consulta. E ele vai me trazer um valor, né? No caso 0, pois eu preciso digitar algum valor nas duas caixas de texto. E vou dizer que sim aqui, né? Vê que criou uma tabela, intervalo datas, mas sem nenhum dado, pois eu não digitei nada nas duas caixas de texto lá, no outro formulário.
Vou voltar aqui no formulário, né? Vou fechar primeiramente aqui a tabela, para não confundir. E nesse formulário eu vou salvar. Como eu salvei lá no critério, eu chamei isso aqui de formulário 1, eu tenho duas alternativas. Ou deixo salvo como formulário 1 e altero o nome do formulário no critério, né? Ou deixo do jeito que está. Então vou alterar aqui para FRM pesquisa data. E vou dar OK. Só que lá no critério da consulta está formulário 1. Então vou ter que ir lá alterar. Então vou entrar no modo design da consulta. Vou até copiar aqui o nome, que me facilita, né? Só fechar aqui primeiramente, que o formulário está aberto. Então tem que fechar. E vou copiar aqui o nome. E vou voltar aqui no modo design. Então onde é formulário 1 eu devo alterar para FRM pesquisa. E a mesma coisa no outro formulário. Pronto. Só alterei e vou voltar aqui. Vou fechar agora. E fechar. Fechar aqui também o SQL. Né? E voltar para o Access. Eu fechei aqui no caso o Access, mas não tem problema. Eu marquei abrir ele novamente. Vou escolher aqui o BD Datas de novo. Perfeito. Vou abrir o formulário no modo design aqui, o formulário de pesquisa data. O que eu tenho que fazer, né? Primeira coisa que eu vou definir é que apareça um calendário aqui para a pessoa poder escolher uma data. Então eu vou clicar aqui na caixa de texto, vou na folha de propriedades, na aba formato. Na propriedade formato vou escolher data geral. E a mesma coisa na outra caixinha. Já está na aba formato e vou escolher data geral. Vou aqui salvar e vou executar o formulário. Olha lá. Toda vez que eu clicar aqui, ó, eu posso escolher uma data, né? Agora eu devo criar um botão aqui que execute aquela consulta, né? Então eu vou clicar aqui no modo design e vou escolher aqui um botão. Vou clicar no formulário e vou cancelar. Vou chamar a legenda dele de filtrar e vou dar Enter. A gente pode formatar melhor. Agora eu vou criar uma macro para ele. Então eu vou em evento, ao clicar, e escolher um construtor de macros. Pronto. Aqui eu vou escolher a macro abrir consulta, que foi a consulta CNDatas que eu fiz anteriormente. CNDatas e vou salvar. Pronto, e fechar. Agora eu vou executar aqui. Vou fazer o teste. Vou digitar uma data aqui. E vou clicar no botão filtrar. O botão não está funcionando, pois a gente tem que habilitar aqui a macro, né? Vou habilitar a macro, vou dar OK. Vou abrir aqui novamente o formulário e tenho que digitar a data novamente, né? Está uma outra data. Está dizendo, né, que a consulta vai criar uma nova tabela. Então vou dizer que sim. Está dizendo que a outra tabela vai ser excluída e que 475 linhas vão ser coladas nessa tabela. Vou dizer que sim. Pronto, a tabela já foi criada e vou fazer o teste aqui. Repare que só vem datas entre 96 e 97, certo? Só que não é interessante que toda vez que... Fechar aqui rapidinho. Nem que a gente clicar nesse botão, ó lá, ele fica dando essa mensagem. Então eu vou criar uma opção que vai remover essa mensagem. Então eu vou aqui no modo design do botão, vou em evento, vou na macro novamente. Vou chegar aqui em abrir consulta, eu tenho que marcar a opção mostrar todas as ações. Eu tenho que inserir uma macro aqui antes de abrir consulta, que é definir avisos, que irá eliminar esses avisos, esses alertas. Então vou clicar com o botão direito aqui, inserir linhas. Só que para essa opção definir avisos aparecer, esta opção aqui tem que estar marcada. Então vou clicar aqui em definir avisos. Aqui, já está marcada. Avisos ativos não, porque qualquer aviso após, qualquer macro que tiver aviso após essa macro aqui, não será emitido esses avisos. Pronto, vou salvar e fechar. Agora eu vou criar um relatório com os dados que forem gerados aqui nessa tabela.
Lembrando que toda vez que esse botão é clicado, ele executa o valor que é digitado entre as duas caixas, ou seja, um intervalo de datas, e gera essa nova tabela. É automático. Essa tabela sempre vai ser atualizada de acordo com as datas que são digitadas nas duas caixas. A partir disso, eu vou gerar um relatório com base nesses dados aqui. Então, vou clicar na guia Criar, Assistente de Relatório. Vou indicar a tabela Intervalo Datas, que é gerada automaticamente. Vou puxar os campos, Avançar. Vou avançar aqui também, Avançar. Mais uma vez, vou escolher aqui uma aparência simples. Avançar e vou chamar aqui de Relatório. E mandar concluir. O relatório é gerado e está correto. Vou fechar, só que agora o relatório está pronto. Só que eu vou ter que ficar executando aqui ou criar um botão separado para esse relatório. Mas vou fazer melhor. Toda vez que eu clicar no botão filtrar, ele vai filtrar os dados na tabela e vai abrir este relatório. Então eu vou definir mais de uma macro em um botão apenas. Então ele já está selecionado. Vou clicar em Evento, Macro Incorporada. E vou mandar abrir aquele relatório. Depois de abrir consulta, o que ele vai fazer? Ele vai gerar consulta, vai executar a tabela e após isso vai abrir o relatório. Então vou chegar aqui em Abrir, na ação Abrir Relatório. E vou escolher aqui o relatório que eu criei, que é relatório mesmo. E vou mandar exibir em visualização de impressão. Pronto, salvo e vou fechar. Agora vamos testar. Vamos escolher uma outra data aqui entre 1997 e 98. Então vou escolher primeiro de julho de 97 e uma data aqui, a mesma data, mas de 98. E vou mandar filtrar. O que vai acontecer? Ele vai criar a nova tabela sem emitir aqueles avisos e vai abrir o relatório para mim. Pronto. Olha lá, gerou a nova tabela e gerou o relatório. Repare que o intervalo é apenas entre 97 e 1998. Né? Vamos ver se tem outras páginas. Temos outras páginas. Olha lá, 98. E detalhe, não é emitido mais nenhum aviso. Né? Então, vou fechar aqui. O próximo passo é só dar uma formatada melhor nos objetos. Né? Utilizando todos os recursos que o Access nos oferece. Então, utilizo os recursos de retângulo e todos os outros recursos. Só um pequeno exemplo. Vou montar aqui e vocês verão. Utilizando o recurso de formatação e os demais recursos do programa. Coisa bem simples mesmo. Aqui vamos alinhar essas duas caixas, né? Na guia organizar. Botar no caso o tamanho, né? Dimensionado mais largo. Para que elas se ajustem automaticamente. E mexer nas opções de alinhamento. Ok. Ok. Vou botar só uma linha aqui, né? Para dar uma diferenciada. Vamos ver como está ficando o nosso relatório. Aqui no modo layout a gente tem uma melhor visão, então vou aumentar aqui, ó. Testar e está pronto. Então, pessoal, a videoaula está concluída. Esse recurso é muito interessante, vocês podendo utilizar de várias maneiras em vários projetos que vocês venham a fazer.